E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto interessante, então eu peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, demorou? E o assunto de hoje é sobre o Malcolm X. Se você não sabe a história dele, se inscreva agora no canal, deixa seu like, demorou? E vamos pra história dele. Malcolm X nasceu em uma época que tinha muito racismo nos Estados Unidos. Quando ele era criança, ele era chamado de Malcolm Little. E quando ele tinha 6 anos, o pai dele foi uma vítima do racismo entre brancos e pretos, né? Depois que o pai dele morreu, somente sobrou ele, as 8 irmãs e a mãe. E eles não tinham nenhuma boa condição financeira. E quando a mãe morreu, o governo dividiu eles para várias casas. Então ele logo entrou para uma escola que lá só tinha brancos. Ele era o único preto lá, que lá ele só era chamado, na verdade, de negro ou preto. Quando ele chegava para casa, ele gritava para ter as coisas. E um dia ele entendeu que os direitos não são dados para as pessoas que ficam quietas. Então devemos fazer um pouquinho de barulho para a gente conseguir os nossos direitos. Então ele era muito mais esperto do que os outros alunos da escola dele. E os professores tinham muito medo dele, na verdade da inteligência dele. E pediram para a direção da escola para expulsá-lo da escola. E xingaram ele muito. Tudo isso aconteceu, ele só tinha 18 anos. 16 anos, na verdade. E ele queria ser um advogado, mas o professor dele falou pra ele claramente: meu filho, isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque você é um negro, cara. E ele deixou o sonho pra trás e começou a trabalhar em trabalho que só negros trabalhavam, como limpar sapatos na rua e etc. E um dia ele começou a tomar drogas e também começou a roubar casas, carros, lojas. E tudo isso aconteceu e só ele tinha 20 anos. E um dia a polícia apanhou ele e com os amigos dele. E ele ficou na cadeia 10 anos. Enquanto os amigos dele, que eram brancos, não passou a prisão deles de 5 anos. E depois disso ele leu milhares de livros na cadeia. E ele logo entrou pro Islã. Depois disso ele começou a convidar as pessoas para o islamismo mesmo na cadeia. E ele entrou para a cadeia em 1946. E depois disso, logo ele foi solto e ele começou a advogar o islamismo. Ele entrou numa nação chamada Nação do Islã. E naquele grupo, ou naquela nação, era controlada por uma pessoa que falava que ele era uma profeta de Deus para somente os negros. E ele surgiu na cabeça dele uma ideia: ir para a Meca, Arábia Saudita. E ele foi para lá, para Meca, e depois disso ele voltou e não seguiu mais aquela nação, e ele decidiu fazer outra nação chamada Os Seguidores da Verdade, porque naquela nação, a nação do Islã, eles seguiam o islamismo errado, mas na nação, os Seguidores da Verdade, ele seguia lá somente a verdade. E depois disso ele não conseguiu muitos seguidores na nova nação dele, e um discurso público ele levou 16 tiros que saíram das armas dos assassinos em direção ao seu corpo humano. E ele morreu com 16 tiros no corpo. Então ele morreu com o que eu falei, com 16 tiros. E assim a gente finaliza a história do Malcolm X. Mas não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E quando a gente chega a 200 inscritos, vamos fazer um torneio no Clash Royale. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo aí. Fui!